Bom dia. Gente, o salão está tão vazio hoje, parece que está todo mundo de férias. Vocês vão ficar aí mesmo no fundo do salão, jura? Um monte de cadeira vazia aqui na frente, vocês aí atrás, por causa de quê? Tem criança que vai chamar no meio da história, não? Então vem para frente, ué. Vai ficar... Olha, eu tenho 1,5 m, vocês vão me ver pela televisão? Fala sério. Porque daí ninguém me enxerga não, daí de trás. Ah, todo mundo esperando o Nelson. Enganei todo mundo. Nelson está tirando uns diazinhos de férias. Semana que vem estará conosco aqui. Vamos ver. Bom dia, Rosana. Se os pais retornam... Não tem muito pai para retornar, não. Hoje está todo mundo viajando. Férias escolares, né? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Está no nosso horário. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Vamos então, já com os nossos corações serenos, recebendo a luz que vem dos nossos amigos espirituais, agradecer a Deus por mais esse instante, por mais este momento, Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, o orientador de nossas vidas, Joana de Ângeles, encher o nosso coração de alegria e de gratidão por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de conhecermos a Ti. Por mais esta oportunidade de conhecermos também a nós. Que possamos, neste instante, neste encontro de sábado, alegre, festivo para os nossos corações, aprender um pouco mais, aumentar a nossa fé, aumentar também os nossos esforços no caminho da nossa reforma íntima. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre um tema bom, bem bom. Vamos falar de amor, que é certamente o sentimento mais complexo do ser humano. Até que a gente chegue a entender, a passar por esta história e fazer com que o amor, efetivamente esse amor de que Jesus nos fala, até que a gente o encontre, a gente passa por muitas outras coisas antes. Por outros tantos sentimentos que nos curam. Até que a gente possa entender verdadeiramente esse amor de que a gente tanto fala e que Jesus falou para nós quando esteve conosco há 2000 anos. Então a gente pode começar fazendo algumas questões, algumas reflexões.
O que é o amor? Alguém tem uma definição? O que é amor? Não me olha com essa cara de ser a pergunta mais difícil do mundo. É quase? O que é o amor para nós? Quando é que a gente se dá conta de que está sentindo amor? Como é que é isso? E tem pergunta que é mesmo difícil, parece fácil, né? A gente fala de amor, amor o tempo inteiro e quer falar de amor. E quando a gente faz essa pergunta, o que é o amor? Não é? Então vamos ver sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar trazendo o olhar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do amor ao próximo. Vamos começar por aí para falarmos também do amor que temos por nós. Talvez todos os outros capítulos do Evangelho sejam caminhos para chegar ao capítulo 11. Porque tudo que a gente fala, todas as outras reflexões, tudo que Kardec organizou nos outros capítulos do Evangelho, são caminhos para chegar ao amor. Que é ali, amar o próximo como a si mesmo. Então, falar de amor por quem está junto de nós e por nós mesmos. Todo o resto vai nos trazer a este ponto do capítulo 11. E quando a gente fala desta palavra, né, desta máxima do amor e de amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai lembrar o seguinte, que estas não foram palavras de Jesus. Esses ensinamentos já existiam antes no Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu e foi feito todo o Antigo Testamento, nos 5 livros básicos do Antigo Testamento, que a gente fala que é o Pentateuco mosaico, que a gente tem o Pentateuco kardeciano, e lá também eram os 5 livros básicos, também eram 5 no Antigo Testamento. Tinha mais de 600 mandamentos. Conforme eles foram escritos, muitos mandamentos, mais de 600. E aí o tempo foi passando e os sábios e os sacerdotes e os estudiosos da lei, como era chamada a Torá, aqueles ensinamentos, eles foram entendendo que não precisava estudar os 600 todos, porque os 600 todos estavam resumidos nos 10 mandamentos mosaicos. Da lei mosaica. Então tá, se tudo está resumido, então para nós o que vale são os 10 mandamentos. O tempo passou mais um pouco e aí eles chegaram à conclusão que até os 10 mandamentos estavam resumidos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eles já chegaram a essa conclusão. Tanto que na parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei aborda Jesus e pergunta para Jesus qual é o mandamento maior, Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? A lei já conhecida. E aí, esse doutor da lei fala para Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus faz uma segunda pergunta. Bom, o que está escrito e como tu o lês? Que uma coisa é o que está escrito, outro é o que a gente entende do que está escrito. Então, Jesus pergunta para o doutor da lei, o que está escrito na lei e como tu o lês? E o doutor da lei fala para Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus, então vá e faz o mesmo. E então, ele trouxe de volta toda
aquele saber, todo aquele conhecimento que aquele povo onde ele renasceu já conhecia. E tudo que ele trabalhou com aquelas pessoas estava pautado no Antigo Testamento. Muitas vezes ele usou para trazer de volta os seus ensinamentos à lei, porque senão como as pessoas iriam entender aquela mensagem? Só que ele foi dando uma outra interpretação, foi aprofundando o conhecimento da lei. Porque naquela época de Moisés, a lei ainda era o quê? Do Deus de punição. Então, o Deus era ainda conhecido como aquele que pune e aquele que, de alguma forma, castiga. Quando Jesus veio entre nós, ele trouxe um Deus de amor. Ele trouxe para Deus uma paternidade que é traduzida em seu amor. Mas ainda buscando como base todo aquele ensinamento que o povo já tinha. Então, os ensinamentos de Jesus são como sementes que vão sendo espalhadas em terrenos vários, que para frutificar depende de como a gente aduba e faz brotar. Então, quando a gente planta qualquer semente em qualquer lugar, no jardim ou de frutos, a gente sabe as sementes que plantou, mas não sabe quais frutos ou quantos frutos aquelas sementes poderão dar. E é por isso que a palavra de Jesus continua dando frutos. E continuará a dar por todo o tempo. Porque os ensinamentos de Jesus conversam conosco a qualquer tempo. Porque Jesus não falou por espírito encarnado. Jesus falou para o espírito imortal. Então, se Jesus estava falando com o espírito imortal, ele falará conosco a qualquer tempo. Falou no passado, fala hoje. E se a gente se reunir novamente daqui a 2000 anos para falar do ensinamento de Jesus, os ensinamentos de Jesus ainda estarão conversando conosco. Ainda estarão trazendo para nós as mensagens que ele se propôs a trazer, porque nós seremos outras pessoas. A gente já pode dar conta que isso acontece, porque a gente lê uma passagem do Evangelho em determinada época da nossa vida e entende de um jeito. Passa um tempo, você abre a mesma passagem evangélica, no mesmo livro, no mesmo local, e você já entende de outro, porque nós somos pessoas diferentes nessa existência. Porque a gente tem condição de trazer para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, outras questões que lá no passado a gente ainda não conseguia. E é por isso que a palavra de Jesus fala ao nosso espírito e não ao nosso corpo. E é por isso que a gente aprende todo o tempo com o ensinamento de Jesus. Jesus, Haroldo Dutra diz que Jesus, a gente pode encarar Jesus como um consultor. O que um consultor faz nas empresas? Sempre digo isso, tenho experiência nisso, que eu vivo disso. Vivo dessa história de fazer consultoria. Então, o que o consultor faz numa empresa? Ele, de alguma forma, vai ditar rumos na matéria em que ele é especialista. Quando ele se propõe a dar uma consultoria numa empresa, ele vai dar caminhos para aquela empresa percorrer. Então, a gente precisa fazer de Jesus o nosso consultor. Porque ele é o único, só ele tem amplitude espiritual para orientar o mundo íntimo de cada um de nós. Porque só nós mesmos sabemos, e às vezes nem tanto, o que vai no nosso mundo íntimo. Às vezes nem a gente está consciente deste mundo íntimo que nós temos. Porque muita coisa está lá, guardada no inconsciente. Mas Jesus sabe. Quando ele veio ao mundo, a gente precisa lembrar que Emmanuel conta para nós, no livro A Caminho da Luz, que Jesus foi responsável por fazer o planeta.
por construir, por plasmar, dar forma ao planeta Terra. Ele e uma equipe de espíritos que o assessoraram foram responsáveis por fazer o planeta do jeito que ele é. Então, certamente tinha químico, físico, biólogo e outras tantas disciplinas nessa equipe. Uma equipe transdisciplinar que trabalhou com Jesus para poder moldar um planeta, vamos combinar, bonito toda a vida. E com base na estrutura física desse planeta, ao mesmo tempo moldar corpos físicos que pudessem habitar este planeta. É fantástico se a gente para pensar. Porque o que tem fora no planeta, tem dentro de nós. Os mesmos componentes químicos em diferentes proporções, em diferentes misturas, fazem também o nosso corpo físico. Para ter esta harmonia. Para que a gente possa viver no planeta. Então, esses elementos químicos básicos, oxigênio, hidrogênio, carbono e outros básicos, também fazem o nosso corpo, em diferentes proporções. Então, é um saber, é uma coisa tão fantástica que a gente não consegue acessar. Como isso pode ser possível. Então, Jesus é este Espírito que nos conhece profundamente. Isso eu estava falando de coisa física. Mas o que é melhor? Ele consegue também conhecer o nosso psiquismo. A forma como nós nos movimentamos e como nós iríamos percorrer os caminhos da evolução. Como nós iríamos percorrer a trajetória da autoiluminação. Então, quando ele veio ao mundo, ele veio trazendo conteúdos que falassem para esta possibilidade de crescimento. Que estava dentro de nós, sempre esteve, mas que nós não conseguíamos apreender. Hoje, estamos um pouco melhor na compreensão e já podemos entender e trazer para os nossos dias outras questões que vão facilitar a nossa trajetória, se a gente fizer essa escolha. Então, Jesus é meio consultor, coach é uma palavra mais moderna, talvez. Nosso coach, nosso orientador. A gente tem coach para orientação profissional. Vamos trazer Jesus para nosso coach de crescimento moral. Não tem outro melhor para dar essa orientação. Então, Jesus é nosso consultor, nosso coach. E quando a gente fala de amor, nesses momentos é um grande desafio. Porque o mundo lá fora faz propostas para nós completamente distintas. Então, quando a gente fala de amor, pode parecer um filme de ficção científica, onde a gente vê as piores aberrações no noticiário da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, ofuscando muitas vezes ações, projetos que também estão em andamento a serviço do bem. A gente ouve essas notícias. Quem sabe das coisas boas que estão sendo realizadas? Só quando alguém traz uma informação assim um dia, às vezes, e se você estiver atento para prestar atenção naquela notícia minúscula, pequenininha, no meio do noticiário que vai trazer a notícia. Aí eu estou me lembrando um exemplo, eu ando no carro dirigindo e eu muitas vezes ouço a CBN por causa de direção de trânsito, informações. Não é o dia inteiro, porque é só nos momentos de deslocamento. Mas um dia inteiro de notícias que a rádio dá, que não para, são 24 horas. Só tem um momento na programação de 5 às 7 da noite que eles falam a boa notícia de hoje. Uma. Tem até esse nome mesmo, a entrada da notícia é
a boa notícia de hoje. Uma entrada e 24 horas em que a rádio fala 30 segundos ou 60, não medi ainda, no máximo, que 1 minuto no rádio passa muita coisa que você fala em 1 minuto no rádio, para falar da boa notícia. Então, neste momento em que a gente está sendo desafiado por todas essas questões, fazer o convite que a gente faz para falar de amor e entender esse amor e fazer brotar esse amor pode ser coisa de maluco. De alguma forma, como nós sabemos que estamos num momento de transição, que estamos passando por todas essas questões que parecem as piores, porque tudo está exacerbado, exatamente para fazer a transformação que a gente precisa. Somos testemunhas destes finais de tempo. E quando temos crise, é nesse momento, quando o modelo insepulto já não dirige mais os vivos, mas o novo não se qualificou para dirigir o presente. E é isso que a gente está vivendo. Nem aconteceu, nem o velho morreu completamente e nem o novo conseguiu nascer, vir à tona. Porque estamos assim, neste momento em que a gente não consegue matar o velho completamente, mas também não consegue trazer o novo. Mas estamos sentindo em nosso coração que alguma coisa diferente está sendo forjada para o futuro. E o nosso evangelho abriu falando de quê? Prestaram atenção? Nosso evangelho falou de quê? Ah, bom. Falou de fé. Se a gente não fizer isso, como a gente prossegue? Entendendo que fé é mais do que confiança. Fé é entrega. Estamos vivendo momentos que a gente precisa de entrega. Senão a gente nem sai de casa na nossa cidade. Não é? Eu estou falando especificamente da nossa cidade e das nossas reflexões sobre os motivos pelos quais estamos aqui agora. Não tem gratuidade. Se a gente pergunta o que eu estou fazendo no Rio de Janeiro, vou embora. A gente precisa refletir, estou aqui por quê? Para quê? O que eu estou aprendendo com essa experiência de ameaça permanente? Não é assim que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje? E se você ficar só ouvindo o noticiário, haja entrega, amigo, para fazer. Não dá para ficar ligado nisso o tempo todo. É preciso a gente sair para um oásis, qualquer que seja, que permita que a gente continue. E a gente está aqui, vem buscar esse oásis que a gente tem dentro de uma casa que traz para nós reflexões que permitem, que possibilitam que a gente siga em frente. Então vamos. Joana diz para nós que a única possibilidade de libertação é o amor. Não existe outra. Somente o amor nos liberta. Nos liberta para ser quem somos. Nos liberta para que a gente possa prosseguir a jornada da plenitude. Porque o que é? Eu não estou falando, antecipando o congresso não, porque eu nem sei o que o povo vai falar, mas o que é o segredo da felicidade? Se felicidade não for exatamente esta plenitude, a gente sentir dentro do coração, nosso espírito, que está pleno. Estar pleno é pensar, é sentir, de alguma maneira, é viver a experiência de eu não preciso de mais nada a não ser deste momento presente. Isso é plenitude. É quando eu cesso essa intensidade de desejos, essa intensidade que faz com que eu queira ter, movido por esta cultura que a gente está completamente imerso.
Joana diz: saga da autoconquista de cada ser para transformar. Então, quando a gente está em busca do despertamento do amor que já existe dentro de nós, Joana diz que tem uma saga da nossa própria autoconquista. Autoconquista como? Transformando impulsos em sentimentos. Quando eu começo a usar discernimento, razão, para transformar os meus impulsos em sentimentos. Atavismos em atividades lúcidas. O que é um atavismo? É quando reaparece em nós coisas dos nossos antepassados, coisas que eram lá de trás e continuam reaparecendo em nós, sabendo que nós podemos ser bisnetos de nós mesmos. Já pensaram nisso? Você pensa no teu bisavô, lá no seu Manuel, que é seu bisavô, e você pensa que ele era outra ser. Pode ser você, reencarnado. Como não? Então, quando a gente fala de preservação, quando a gente fala de garantir um mundo melhor no presente em relação ao futuro, a gente não está... Qual será a geração futura? Nós mesmos. Só que a gente não pensa assim, não. A gente acha que está fazendo alguma coisa para alguém que vem depois, que é alguém diferente de nós. Será? Não. Possivelmente não. Estamos fazendo coisas para garantir o nosso próprio futuro. Quando a gente voltar. Você vê, vê como por mais que a gente fale, a gente é preso à dimensão do berço e do túmulo? A gente é um esforço para fazer esta mudança todo o tempo. Então, tirar os atavismos, os instintos arraigados em emoções harmônicas. Porque a gente já sabe que os instintos, já conversamos tantas outras vezes, que os instintos são necessários, mas não podem comandar a nossa vida. Eles podem e devem se transformar em emoções harmônicas. Hábitos estratificados em realizações edificantes. Hábitos que a gente herda pela família. Hábitos que a gente herda pela sociedade, pela cultura. Quantos hábitos nós temos porque nós nos trouxeram, fomos criados com esses hábitos, que estão estratificados numa determinada família, numa sociedade, numa cultura, e que nem sempre promovem em nós este caminho. Daí a necessidade da nossa reflexão. Que hábitos são esses que nos movem hoje, se tudo que fazemos é por força da repetição e do hábito? Que hábitos são esses? Que estão movimentando a nossa vida, as nossas escolhas, movimentando o nosso livre-arbítrio. Tendências inferiores em aspirações elevadas sob os impulsos do amor. Emmanuel diz para nós assim: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm que processar-se sobre a base do Evangelho pela educação. Então, Emmanuel está dizendo que nós precisamos ser educados, que o Evangelho também é uma forma de educação. Traz o Evangelho uma pedagogia, a pedagogia divina, que mostra para nós formas e mais formas de aprendizado. A gente entra e sai da existência no planeta para aprender. Este é um planeta escola, onde a gente vai e volta em busca desse aprendizado. E é tão interessante quando a gente reflete nessa pedagogia divina, porque a gente já falou aí numa aula para trás da questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Já conversamos sobre isso, não conversamos? Aí para trás? Então a gente começa a ver que a gente tem sim ainda muito orgulho, que a gente tem sim ainda muita vaidade, que a gente tem sim ainda muito egoísmo. E a pedagogia divina faz o que com a gente? Ela, por mecanismos que a gente nem se dá conta, transforma esses limites em
coisas em virtudes. Então vamos dar um exemplo bem da nossa vida, que já usei esse exemplo antes, vou usar de novo porque ele é muito pertinente. Imagina que a gente entra em contato, às vezes no sinal de trânsito, um monte de menino pendurando bala ou qualquer coisa no nosso espelho. O que a gente quer? Ou a gente para mais atrás para o menino não chegar no nosso carro, ou a gente diz logo para ele, quero não, ou então a gente abre e compra aquele negócio para ele sair de perto, vai embora. O que é que nos movimenta quando a gente faz isso? E na maioria das vezes, a gente nem olha para quem está pendurando uma bala no espelho. Voltados para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios medos, às vezes as nossas tribulações, preocupações, estamos pensando em outras coisas. Vamos dar um outro exemplo melhor. Nesse tempo de crise, é muito comum, né? A noticiária fala bem disso, que as pessoas se desempreguem. Aí a gente tem um cunhado que perdeu o emprego. Como ele perdeu o emprego, ele vai na nossa casa todo dia almoçar e jantar. Todo dia. Tá rindo? Todo dia é para rir, porque a gente pensa na situação. Todo dia o cunhado chega na nossa casa para almoçar e jantar. Aí aquilo vai dando uma agonia. Aquele cara na minha sala, na minha mesa, vendo a minha televisão, vai me dando um incômodo, um constrangimento. Aí eu começo a pensar, preciso fazer alguma coisa para tirar esse cara daqui. Eu não faço alguma coisa para ajudar. Eu faço alguma coisa para tirar o cara da minha casa. Vou precisar movimentar, mexer uns contatos, ver de que maneira eu arranjo um emprego para a criatura. Ele precisa sair daqui de dentro da minha casa. Aí o que eu faço? Eu tiro. Eu arranjo um emprego. Ele fica feliz. E aí, neste momento, no meu egoísmo elevado à última potência, eu descubro que fazer alguém feliz também me faz bem. Isso é pedagogia divina. Porque mesmo quando eu sou movido pelo egoísmo, quando a prática do bem existe, aquilo me traz um conforto particular, um conforto individual. E aí eu vou começando a ver como pode ser bom fazer alguma coisa pelo próximo. Vejam como funciona a pedagogia divina em nós e como, de alguma maneira, a gente começa a fazer essas transformações. A pedagogia divina do amor começa quando nos organiza em família, que é onde brota e nasce este primeiro amor de que Jesus fala. Quando nos organizamos em família, quando encontramos um parceiro, uma parceira, e quando a gente começa a ter filhos, zelo pela prole, pelas crias que a gente vai tendo, a gente vai desenvolvendo isso. Pedagogia divina, que criou a essa altura do nosso desenvolvimento como seres humanos, a necessidade da estrutura familiar. Pedagogia divina. Então, Joana continua dizendo que amar é abrir o coração sem reservas, é encontrar-se desarmado. A gente abre o coração sem reservas? Ou a gente é cheio de proteções? Ou a gente é cheio de barreiras, onde a gente se protege o tempo inteiro, até em relação ao amor. E aí, eu lembrei de uma música até que eu não sei a letra de cor, deixa eu pegar que eu esqueci de tirar aqui. A letra de cor, que é uma música que eu gosto muito, que traduz exatamente essa dualidade, essa coisa que a gente sente em relação a esse amor que ainda não consegue ser desarmado, que ainda não consegue ser sem reservas, que ainda é muito condicional. Eu amo se for assim, eu amo se for assado. Então tem uma música de um compositor antigo, do Beto Guedes, antigo não. Antiga é brincadeira, é o que eu estou falando. Depondo quando o meu próprio patrimônio. E a música diz assim, vocês conhecem essa música, O Medo de Amar, do Beto Guedes, não é? Que a letra é assim, ó: o medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier. Livre
para sempre estar onde o justo estiver. A gente está pronto para estar sempre onde o justo estiver? Em qualquer circunstância? Então a gente fica com medo de amar. Aí ele continua. O medo de amar é o medo de a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor direção. Porque o amor, este amor que é sem condição, o amor que é pura oferta, que é pura doação, vai nos colocar onde o justo sempre estiver e vai nos apontar a direção com acerto. E às vezes a gente tem medo disso. Às vezes não, eu diria que muitas vezes a gente tem medo disso. É bem a nossa dificuldade de abrir o coração sem reservas, de se desarmar. Medo, às vezes, por experiências passadas, nessa e em outras. Mas o que a gente tem que fazer? Não é quebrar o ciclo? Entender melhor por que a gente se protege tanto? Não é para dar a cara, a tapa em situações. É bom que a gente entenda isso, que a gente sabe que vai trazer algum tipo de dissabor já previsto. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de amar sem retribuição, porque amor, na conta do amor, vale a multiplicação. E às vezes a gente não quer multiplicar, porque a gente pensa no amor como retribuição. Eu quero ser retribuído. Então não é este amor ainda de que Jesus está falando. Esse amor que efetivamente aquece o coração e faz com que a gente se doe mesmo. Porque aprendeu também a se doar para si mesmo. Eu só consigo me doar para o outro quando antes me doei para mim. Me compreendendo, me autoaceitando, me autoamando. E é por isso que a gente fala de autoconhecimento junto com o Evangelho. Porque autoconhecimento sem evolução moral pode nos tornar mais egoístas ainda. É autoconhecimento junto com o Evangelho. De maneira que a gente também progrida neste outro aspecto. Eu me conheço e evoluo simultaneamente moralmente. E aí eu vou me tornando um ser mais integral, mais pleno, mais completo. Que é disso que Joana está falando para nós. Então o amor se torna, nesse momento, nesse estado, mecanismo de compaixão e misericórdia para com o outro e para consigo mesmo. Microfone, Rafa, por favor. Puxa, vocês estão muito quietos. Alguém se atreveu hoje. Alguém se atreveu. Oi. Alô? Tá saindo som. Jane, eu queria dar uma palavra, porque para mim sempre foi uma coisa muito distante entender esse amor de que Jesus falava, esse amor pelo próximo como a si mesmo. E assim, um momento muito marcante na minha vida, que ficou muito claro para mim o que é esse amor, foi o nascimento do meu filho. Quando eu comecei a amar ele da forma como eu amo, muito mais do que a mim mesma, eu entendi, será que um dia eu vou ser capaz de amar a pessoa que está aqui do meu lado, que eu nem conheço, como eu amo meu filho? Sabe, amar o próximo como eu amo o meu filho. Esse amor puro e sem interesse de retribuição, sem nada, é um amor muito, muito sincero, muito. Eu acredito que essa seja a tradução do amor de que Jesus falava. Para mim ficou dessa forma. Por isso é que a gente estava falando da pedagogia divina quando instituiu a família. Porque é nesse momento que a gente sente brotar esse tipo de amor, que não necessariamente é incondicional. Às vezes, quando eles são muito pequenos, a gente tem essa sensação.
Mas quando eles crescem e começam a se mostrar tais quais eles são, que são espíritos, com uma biografia própria, com uma história própria, e eles vão crescer e vão se mostrar tais quais eles são, de acordo com a sua experiência evolutiva. Nesse momento é que a gente já consegue avaliar se tem condição ou não tem. Mas ainda assim, é isso mesmo. Esse é o nosso primeiro exercício desse tipo de amor. Mas quando nós começamos a avaliar essa moçadinha que começa a crescer e vai virando adolescente. Vocês têm tudo criança nova? Quem tem criança? Todo mundo só tem criança nova, né? Não, tem gente que já tem criança mais velha. E aí eles começam a se mostrar tais quais eles são. Não é verdade? E aí a gente vê, bom, não é bem assim. E a gente começa a perceber as questões que colocam em teste esse nosso amor. Pode. Ainda bem que alguém começou a falar, né? Que é todo mundo assim meio me olhando como... Obrigada. Não, eu vou falar. Tá dando para ouvir? Tá. Porque, assim, o espiritismo na minha vida foi maravilhoso de diversas formas, mas eu vou até dar esse testemunho. Eu tenho um de 2,5 e uma de 13. Quando ela fez de 6 para 7 anos, parece que chegou outra filha na minha casa, assim. Eu não reconhecia. Depois, quando eu vim para a casa espírita, que eu fui entender e saber que é a idade que a encarnação se completa, né? Completa, vamos dizer assim. Não, depois ainda tem uma parte final na adolescência, mas... E é impressionante, assim, eu falo isso para todo mundo, gente, se preparem, porque, assim, no meu caso, veio outra criança. É disso que eu estou falando. É disso, exatamente disso. Porque enquanto eles são muito pequenininhos, eles são aquela coisa que trazem, mas é isso mesmo, gente. Veja como a pedagogia divina, a coisa é construída. Eles nascem pequenininhos, necessitando do nosso acolhimento, da nossa proteção, aquela necessidade enorme de todos os cuidados, que se a gente não der todos os cuidados, aquele serzinho que nasceu, aquela criança não sobrevive. E é exatamente isso que faz nutrir e nascer e brotar dessa forma, como você deu seu depoimento sobre como você se sentiu quando seu filho nasceu. É exatamente isso. Porque se a gente não tivesse essa base, quando eles crescessem e se mostrassem tais quais eles são, como seria? Nós não teríamos feito a base, construído a base desse amor. Vejam. Que especial pode ser compreender isso. E que especial também pode ser compreender que sejam quais forem os comportamentos que eles apresentarem, quando a gente começa a entender que eles são espíritos, que eles têm biografia própria, que pode ser muito maior até que a nossa, e que não nos reunimos por acaso, que estamos juntos por algum motivo qualquer, abençoada doutrina que nos permite entender esse processo. Nem sempre a gente aceita. Vamos colocar as coisas como elas são. A doutrina nos ajuda muito, mas tem processos que podem ser muito dolorosos e por que não? São. Vamos negar? Não tem por que negar, são. Tem processos que trazem dor. E é assim. E o que a dor pode ser, que a gente já aprendeu também, dependendo do olhar que a gente tem para ela? Nossa benfeitora. Porque ela vai sempre nos dar algum conteúdo, alguma informação sobre nós mesmos. Sempre será assim, se a gente estiver disposto a enxergar dessa forma. Então não quer dizer que vai ser sempre fácil. Claro que não é. Se fosse fácil, né? Tem
Eu sempre me lembro de uma palestrante que vem aqui aos sábados, a Luzia Matias, quando ela fala de família, diz: família é esse grupinho aí que a gente organiza, sabe? Esse grupinho que a gente está sempre organizando, isso que a gente chama de família, porque, vamos combinar, os desafios são grandes. Porque estamos muitas vezes, na maioria das vezes, juntos daqueles que não são mais. Viemos para quebrar esse ciclo, mas que foram nossos desafetos. E a gente precisa entender porque essa é a essência do amor de Jesus. É entender que eu amo, mesmo que seja dessa forma, porque esse é o meu aprendizado. Pode doer, vai doer muito mesmo. Dói, e daí? Dói, a gente vai passar por isso, porque o caminho é de autossuperação. Nosso, não do outro. Lembra que tudo que a gente está falando, o Evangelho conversa conosco. O outro é problema do outro. O Evangelho está falando para o nosso coração, para a nossa reflexão, para a nossa transformação. E aí, não adianta a gente ficar pensando naquela história que a gente sempre pensa: fulano não está aqui, que pena. Ou então está do lado, será que ele está prestando atenção? Não é para o outro, é para nós. Vamos lá. Aí quando fala que, Joana, que o amor nunca se ofende, a gente lembra de quê? Quem lembra? Todo mundo lembra de Renato Russo, não é? A música que todo mundo ouviu e que fez sucesso, baseada no Paulo, não é? Que falou pra gente, trouxe naquela carta primorosa, quando ele fala, né? Que o amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse a fé, de que falou nosso Evangelho no início, que transportasse montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Porque o amor não se ofende, o amor não se magoa, o amor não se envaidece, o amor não se entristece. Quem não pegou, não vai ler na íntegra a carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13. A primeira carta. É uma coisa linda, que na verdade, para nós aqui, ficou imortalizada na música do Renato Russo. Que quando a gente fala só a primeira frase, a gente lembra da música que foi bastante tocada. Mas é baseada na carta de Paulo. Sim, pois não. Microfone. Isso, Rafa, por favor. Tá? Essa música do Renato Russo, ele começa com uma poesia de Camões. Isso. E daí ele encerra com Paulo. O que as pessoas também não percebem é que Renato Russo era extremamente inteligente, ele fez um jogo, porque Camões fala do amor carnal entre homem e mulher, e Paulo fala do amor do Evangelho, do amor universal. Então ele começa, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, que é exatamente sobre o amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. No Evangelho, ele fala da evolução do ser humano, do espírito, no processo de aprender a amar. Que a gente começa aprendendo a amar através da paixão, do amor físico, né? Do amor de atração, desse amor que espera retribuição, e que conforme a gente vai nas encarnações sucessivas aprendendo a amar e atingindo uma evolução maior, a gente vai atingindo esse amor que Jesus veio ensinar, que é o amor universal. Então, o Renato Russo inicia nesse processo evolutivo, citando Camões, do amor carnal, e depois ele encerra com o amor universal, que é o amor total, o amor verdadeiro, que é o que a gente pretende aprender um dia a exercer, a sentir. Isso mesmo. Então, é como nós... E vocês vejam que em tudo há uma pedagogia divina. Uma vez me perguntaram assim, a gente estava falando de relacionamento sexual. E eu falei assim, mas o relacionamento sexual é uma coisa que é boa, que dá prazer. Eu falei assim, mas é claro que tinha que ser. Se não fosse, como é que iria haver preservação da espécie? Claro.
A relação sexual é uma coisa que tem que ser boa e prazerosa. E se não fosse assim, nós não teríamos a preservação da espécie. Gente, não tem nada gratuito. É tudo absolutamente planejado. A questão é que muitas vezes a gente estaciona neste período inicial das paixões exacerbadas e não vai sublimando o que a gente precisa sublimar. E por isso a gente continua nos equívocos, repetindo equívocos, existência após existência. Mas hoje nós já estamos mais preparados, mais prontos, porque Jesus falou também que Ele traria o Consolador prometido, para que nós pudéssemos, quando estivéssemos prontos, aprender um pouco mais do que precisávamos aprender para continuar a caminhada. Isso pode ser tão bonito na nossa vida, quando a gente compreende, tão belo, e pode trazer para nós tantos ensinamentos, porque este amor cura as feridas do mundo e dos seres humanos. Amar é curar-se. Não é curar o outro. Quando eu amo mesmo, eu me curo. Eu curo as dores, as mágoas, os ressentimentos, quando eu abro meu coração para o amor. Para este amor que consegue, aos poucos, entender que não precisa de condição. A pedagogia divina, então, é tão preciosa e perfeita, só reforçando aquelas palavras anteriores, que faz uma contraposição entre amor e egoísmo, quando nos demonstra que o egoísmo levado à última potência faz com que você pense no outro. Essa aí é a história do cunhado, tá? Somente o amor permite que se vejam as pessoas como elas são. Por quê? Com outro tipo de amor, eu amo com expectativas, querendo que o outro seja do jeito que eu espero que ele seja. Que ele se comporte da maneira que eu espero que ele seja. Quando eu amo deste tipo de amor, então eu consigo ver o outro exatamente como ele é, na experiência evolutiva que ele tem hoje e que ele pode ter. Sem mais nem menos, porque cada um só dá aquilo que aprendeu, nem mais nem menos. Então, esse é grande aprendizado que Joana diz para nós. Invariavelmente, as pessoas que ainda não aprenderam com o homem Jesus, que esse Jesus que esteve conosco encarnado, a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se de que por amarem é que se tornam especiais. Tão bonito, né? A gente quer ser tão especial porque a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente não quer ser rejeitado. Então a gente acha que tem que ser especial para poder ser amado. E Joana diz que é o contrário. Quando eu amo, é que eu me torno especial. Nesse concerto, então, da afetividade, que inicia-se no respeito por si mesmo. Só é possível amor quando há respeito. Respeito por mim. Respeito pelo outro. Então é que tem que ter respeito. Até nesta relação que a gente vai ter com as nossas crianças, é fundamental o respeito. É respeito de nós para eles e deles para nós. Não há amor sem respeito. Educação da vontade. Esse também é um exercício que nós estamos aprendendo. Porque quando eu escolho ter vontade, exercer a minha força de vontade, não há o que me segure. Porque meu pior inimigo sou eu mesma. Ninguém está mais contra mim do que eu mesmo. E bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta trace conduta saudável que irradia harmonia e alegria de viver. Imagina que todos nós queremos ter alegria de viver. Alegria de viver que é dada por um sentido existencial. A alegria de viver, ela é possível quando eu descubro o propósito da minha existência e dou a ela um sentido e um significado. Não quer dizer ausência de tristeza. Sair dessa tirania de que eu tenho que ser feliz 24 horas do dia, 365 dias do ano. Isso não existe.
Isso é impossível. As tristezas fazem parte da nossa vida. É uma emoção básica. Então, negá-la também nos adoece. Então, ter tristeza não é perder a alegria de viver. Porque a alegria de viver é reconhecer a trajetória. A felicidade precisa estar no caminho e não lá no final. Senão, eu estarei sempre em busca dela. A felicidade é algo que eu descubro nos passos, na trajetória. Porque é este caminho que faz com que a gente se descubra e viva sempre um processo diferente. E quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente descobre, identifica que precisa aprofundar. Sabe, bem aquele negócio, eu só sei que nada sei? É bem assim. Porque quanto mais a gente amplia, mais assim, puxa, mas acho que ainda tem muito mais coisa para eu descobrir, porque ainda não sei o que eu precisava. Então, é essa alegria de viver que não exclui os momentos de tristeza que fazem parte da nossa jornada. Vamos vivê-los. Não temos como fugir disso. As coisas normais da vida, normais. Eu não estou falando das coisas incomuns, não. As coisas normais da vida, em algumas circunstâncias, podem nos trazer tristeza e a gente aprende com isso também. E não necessariamente precisam nos tirar a alegria de viver. Está fazendo sentido isso, gente? Dói fazer sentido também. Então tá, estamos terminando, 11h30. O pessoal está querendo que eu seja britânico. Vamos cantar? Vamos? Bota aí para nós, Rafael, a nossa música. Vamos de Beto Guedes no final também. Jesus disse para nós que nós somos o sal da terra. Que possamos ser mesmo este sal e que possamos merecer quem vem depois, lembrando que quem vem depois somos nós. Olha o egoísmo. Quem gostaria de fazer o nosso encerramento e a nossa prece final? Não olha para cima, para o lado, para baixo, não. Alguém pega o microfone para fazer a oração final, por favor. Então vamos, nós. Agradecer ao Senhor por estes momentos bons em que estamos juntos, compartilhando, sentindo a energia tão próxima uns dos outros, trazendo para a nossa consciência todas as questões que precisamos trazer para junto de nós este ser que somos, para que possamos trazer também para junto de nós todos aqueles que são nosso próximo e que se tornam nosso próximo. Que possamos desatar os nós e apertar os laços. Que possamos deixar que este sol que representa o amor em nossos corações possa nos aquecer o corpo, a mente e o espírito. Que possamos sair daqui nessa manhã saciados em nossa fome de aprender, em nossa fome de paz, em nossa fome de amor. Que possamos sair daqui com a nossa fome satisfeita, para que possamos saciar a fome de todos aqueles com quem encontrarmos na nossa trajetória. Fica conosco, Senhor, ao longo de toda a semana, que possamos sentir que você está sempre tão juntinho de nós, e nós é que nos separamos. Que possamos estar todos irmanados por este amor que faz com que sejamos mais fortes, que traz a união, que traz a força, que traz a coragem, que fortalece a fé. Que possamos, Senhor, sentir você junto de nós, até que possamos estar de volta na próxima semana, para sentirmos esta mesma energia e tornarmos a calibrar tudo aquilo que precisamos calibrar para percorrermos o caminho
e encontrarmos a tua verdade e a tua vida, que é vida em abundância. Graças a Deus. Obrigada, gente. Bom final de semana. Até.